para a quarta tarefa, sobre as flores. Ok, então. Uma floricultura está vendendo arranjos de rosas para o Dia das Mães. Há 5 arranjos, um de cada uma das seguintes cores: laranja, rosa, vermelho, branca e amarela. Os arranjos são vendidos um por vez, de acordo com as seguintes restrições. Essa daqui já há 4 questões dentro dessa tarefa e também um pouquinho mais difícil. Vamos subindo cada vez um pouquinho o nível. O arranjo rosa é o primeiro, o terceiro ou o quinto a ser vendido. Então, representando aqui com um lápis, do mesmo modo de antes, a gente pode representar aqui. O arranjo rosa é o primeiro, o terceiro a ser vendido. Colocando aqui então. O arranjo rosa vai ser o primeiro, o terceiro, vamos levar assim uma sequência de 5, ou o quinto a ser vendido. Ok, então, a gente já colocou as restrições sobre o arranjo rosa. Segunda restrição, pelo menos 2 arranjos são vendidos após o arranjo branco ser vendido. Como o branco aqui desapareceria na nossa tela, eu vou colocar um cinza. Então, se alguma pessoa comprar um arranjo branco, ela vai ter que, o próximo, após ele, vai ter que ser comprado 2 arranjos. Ok, então. Terceira restrição. O arranjo amarelo é vendido após o arranjo laranja, com exatamente um arranjo sendo vendido entre o laranja e o amarelo. Ok, então. O arranjo laranja, ele precisa e o amarelo ser vendido depois dele. Ou seja, se ele for vendido depois dele, então o laranja viria primeiro. Amarelo colocaria antes, após o laranja. Ok, então. Mas, como ele sendo antes, tem uma restrição dentro disso. Com exatamente um arranjo sendo vendido entre o laranja e o amarelo. O que a gente pode colocar qualquer arranjo, então vamos colocar como uma cor preta aqui no meio. Então a gente tem as 3 restrições. O laranja vindo primeiro com o amarelo, e um entre eles sendo vendido. O rosa tem que estar na primeira posição, terceira ou quinta. E assim que comprar o branco, precisaria de 2 arranjos sendo vendidos também. Ok, então. Questão número 1. Qual das seguintes alternativas é uma ordem correta em que os arranjos foram vendidos do primeiro ao último? Ok. Do primeiro ao último. Vamos logo na resposta correta, explicando por que ela é a correta. A resposta correta dessa aqui é a letra D, como vocês podem ver, e vamos ver por quê. No caso desses daqui, o único que não tem uma restrição sobre nada sobre ele é o arranjo vermelho. O arranjo vermelho não há uma restrição. Então, no caso, ele sim pode começar como arranjo vermelho. Vou colocar aqui. Laranja. O arranjo laranja tem restrição, que logo após ele tem que ser vendido amarelo, mas com um arranjo entre eles. Então, colocando laranja, já em segundo lugar. Logo depois, a cor branca. Então, colocaremos a cor branca como terceiro arranjo. Mas, entre o laranja e o amarelo, tem que ser vendido um. E aqui, a gente leva, próximo depois do amarelo, depois do branco, o amarelo. Então, sim, está seguindo a restrição do laranja. Então, ok. Pode continuar, até por enquanto está certo. Depois do amarelo, vem o rosa. O rosa está cobrindo a condição? Também, porque ele está na primeira posição, terceira ou quinta. Aqui ele estaria na quinta posição. E ao mesmo tempo que tendo 2 arranjos logo após o branco, estaria puxando a condição do branco. Ou seja, estaria totalmente certo, tendo o vermelho como primeiro, laranja em segundo, logo após o branco, entre o laranja e o amarelo, ou seja, suprindo aquela restrição, e o rosa em quinta posição, assim, deixando de forma correta essa questão. Ou seja, letra D, resposta correta. Pegando uma questão aqui, só para mostrar o porquê dela não seria, só a letra A como exemplo. Rosa, amarelo, laranja, branco, vermelho e branco. Se você ler esse aqui, você já veria que o branco pode ser em último local, pelo simples fato de, logo após comprar o branco, precisaria de ser vendido 2 arranjos. Em último lugar, não teria como colocar mais algum arranjo na frente. Então, nesse modo, a gente pode fazer uma eliminatória das alternativas e, igual eu falei, desenhando e resolvendo simplesmente a questão desenhando. Bem simples. Ok, então. Para a questão número 2, mais uma condição. Se o arranjo branco é o terceiro a ser vendido, então qual das seguintes alternativas é sempre verdadeira? Essa questão, a questão 1 entrega a resposta dela, porque se você raciocinasse na 1 e descobrisse que essa é a resposta correta, você já veria que se o arranjo branco é o terceiro a ser vendido,
é a resposta que a gente teve anteriormente. Porque aqui na nossa questão D, branco é o terceiro arranjo a ser vendido. Ok, então, tendo isso em mente, a gente já pode descobrir qual é a alternativa verdadeira. Levando em consideração isso, né? Então, tipo, levando em consideração que ele é o terceiro a ser vendido, a gente pode colocar a resposta certa como letra A. O arranjo laranja é o segundo a ser vendido. Vamos ver se é correto. Vermelho, laranja. Laranja é o segundo a ser vendido. Ok. Igual eu falei, a resposta da segunda questão está na primeira. Levando uma questão aqui como exemplo de por que ela está errada, letra E. O arranjo amarelo é o último a ser vendido. Na nossa própria representação da questão número 1, rosa é a última a ser colocada. Então, pronto. A questão 1 dá a resposta da 2. Bem simplesinho mesmo. Passando então para a terceira questão da quarta tarefa, a gente pode continuar também. Se o arranjo vermelho é vendido imediatamente após o arranjo amarelo, quais das seguintes alternativas é sempre falso? Então, se o arranjo vermelho, vamos colocar aqui diretamente igual a gente fez na primeira questão. Se o arranjo vermelho é vendido imediatamente após o arranjo amarelo, qual das alternativas é fácil? Então, a gente tem o amarelo, ok, então, o arranjo amarelo, e é imediatamente vendido após o amarelo. Então, a gente teria depois do amarelo o vermelho. E pensando que antes do amarelo tem que vir um laranja, então a gente vai ter o laranja, duas posições antes do amarelo. Ou seja, tem que ter alguém entre o laranja e o amarelo. Ok, então. Se a gente descobrir qual que é a sequência, a gente pode descobrir qual das alternativas está errada. Ok, então. Se a gente colocar nessa questão o branco como entre os dois aqui, daria certo, sim. Colocando o branco aqui, mais 2 na sua frente, daria certo. Assim, sobrando para a gente o arranjo rosa, que poderia muito bem ser o primeiro. Ou o quinto, daria na mesma. Assim, completando todas as questões. Então, vendo aqui, o arranjo laranja é o primeiro a ser vendido. Nesse caso, não, ele poderia sim ser o que você disse se a gente colocasse o rosa como quinto. O arranjo branco é o segundo a ser vendido. Só que a gente está querendo descobrir qual que é a questão que vai ser sempre falsa. Sim, também pode ser o segundo, se o rosa tiver na quinta colocação. Então, essa resposta estaria certa também. Ok, o arranjo laranja é o terceiro a ser vendido. Essa daqui a gente já dá um pé para trás, pois o laranja estaria em primeiro, de acordo com a A e a B. O arranjo vermelho é o quinto a ser vendido. Sim, se a gente colocar o rosa primeiro local, o vermelho seria o último, sim. Letra E, o arranjo vermelho é o quarto a ser vendido. Sim, também, se a gente colocar o rosa em última posição, o vermelho também seria o quarto colocado. Então, o que sobra como eliminatória é a letra C. O arranjo laranja é o terceiro vendido. Então, como a gente levou em todo o coração todas as possibilidades de colocar cada uma delas, a única alternativa que é sempre falsa é a letra C. O arranjo laranja é o terceiro a ser vendido, vai ser sempre falsa quando o arranjo vermelho é vendido imediatamente após o arranjo amarelo. Então, passando para a quarta questão. Se o arranjo vermelho é o primeiro a ser vendido, em quantas ordens diferentes os arranjos podem ser vendidos? Então, primeiro, a primeira condição que nós temos para essa questão é que o vermelho tem que ser o primeiro. Então, colocando aqui, o vermelho seria o primeiro. Ok, então. Se o vermelho seria o primeiro, vamos descobrir primeiro a ordem. Então, beleza. Primeira colocação, o rosa já não poderia ser colocado. A gente poderia colocar em segunda posição o laranja, como a primeira questão lá. Colocando laranja, a gente poderia colocar o laranja sim. Colocando também o branco, a gente tem que achar primeiro a ordem. Ok, então, como na primeira questão a gente também mostrou, começa também com vermelho. Vermelho, laranja, branco, amarelo e rosa, que pode sim ser uma alternativa. Se a gente quiser também seguir essa mesma alternativa da questão 1, ou seja, a questão 1 deu resposta para duas questões. A gente já tem aqui a restrição vermelha sendo colocada como primeira e estando certa como a questão está pedindo. Então seria vermelho, laranja, branco e rosa. Vermelho,
laranja, colocando o branco em terceiro lugar. Aí o amarelo, que tem que estar logo vendido entre o laranja, e o rosa em quinta colocação, seguindo assim sua restrição. Então, a número 1, questão 1, ela deu a resposta para a gente para duas questões. Assim, a gente pode ver que se ele está no primeiro, a única ordem diferente que a gente colocar vai ser só uma. A gente só pode fazer uma ordem. Se a gente colocar o branco em segundo local, teria que ter mais duas na sua frente. Ok, isso pode ser atendido. Mas só que aí, em que local teria o rosa? O rosa colocado em terceira colocação, a gente sobraria o laranja e o amarelo. E eles não podem ficar colados. Tem que haver um cesto de flor entre os dois. Então, essa já não daria. Se a gente colocasse o branco na quarta colocação, teria 2 cestos na frente. E aqui só caberia um. Então, desse modo, haveria apenas uma ordem para se colocar o vermelho no início. Então, resposta certa, letra A, assim terminando todas as questões da tarefa 4. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come